por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que Deus tem para a nossa vida? Porque muitas vezes nós temos dificuldades em alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um dos fatores, queridos, é a nossa percepção espiritual, a forma como nós vemos todas as coisas. Como nós vemos todas as coisas. Eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite. Quero usar aqui como título da palavra dessa noite, dessa semana, provisão celestial para o sobrenatural de Deus. Provisão celestial para o sobrenatural de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho nessa noite sobre um texto em 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu, ele revela ao rei de Israel uma situação vivida pela nação de Israel, pelo povo de Israel, nenhuma, nem duas vezes, ou seja, várias vezes eles foram libertos por conta do que Eliseu lhes revelava. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso dizendo: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Paizinho querido, pela forma cuidadosa como o Senhor cuida das nossas vidas, o zelo que o Senhor empreende para cuidar de cada um de nós. Verdadeiramente nós somos guardados, verdadeiramente nós somos protegidos, verdadeiramente nós somos cuidados pelo Senhor. O seu cuidado, Pai, alcança, ó Deus, a nossa vida, alcança os nossos corações. Nós sabemos que o Senhor cuida fielmente de cada um de nós. Pai, nós queremos nesta noite, através desta palavra, Paizinho querido, Deus, abrir o nosso entendimento, compreender a forma do agir do Senhor em nosso favor. Pai, obrigado, Deus, porque nós sabemos que o Senhor disponibiliza, Senhor, o seu exército celestial em nosso favor, para nos livrar de todas as armadilhas do nosso adversário, Paizinho querido, que empreende contra as nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa revelação, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, dentre todos os cuidados de Deus para com a nossa vida, um dos cuidados de Deus é nos fazer compreender com clareza a forma do agir de Deus em nosso favor. Nós precisamos perceber, nós precisamos discernir esse modo de ação de Deus, como Deus opera em nosso favor. Essa passagem bíblica, eu quero dar destaque aqui para esse moço de Eliseu, esses dois momentos da vida dele. Quando ele sai logo pela manhã, a palavra de Deus diz que cedo de manhã, ele sai da sua casa. Ele era o servo de Eliseu, ele era aquele que acompanhava Eliseu em todas as suas andanças, em todas as suas viagens, né? E agora, muito provavelmente, ele estava ali preparando um café, o café da manhã ali do profeta Eliseu. E ele sai de dentro de casa e ele percebe que a cidade está cercada pelo exército sírio. E ele então volta para casa com seu coração aflito, com seu coração angustiado.
esse momento, quando ele volta para casa, queridos, ele entra em casa, ele procura o profeta Eliseu, e esse momento a mente dele, o coração dele, estava aflito, angustiado, porque ele tinha um só pensamento na sua mente: nós vamos ser derrotados. Agora não tem mais jeito, agora, né, acharam nós, nos encontraram, agora nós não temos mais como fugir dessa situação, não temos mais como escapar dessa situação. Então, ele vem correndo a Eliseu, e ele fala para Eliseu, né, na sua angústia, ele diz assim: ai, meu senhor, que faremos? Ai, meu senhor, que faremos? Se nós pudermos aqui expandir um pouquinho mais essa palavra, né, essa conversa do moço com Eliseu, ele expõe para Eliseu a drástica situação que se encontrava lá fora, o perigo que eles estavam correndo, a condição deles, né, de risco de vida, pela presença do exército sírio ali. Agora imagina isso, queridos, quantas vezes eu e você olhamos para situações que envolvem a nossa vida, circunstâncias da nossa vida, nós olhamos para essa circunstância, nós olhamos para essa situação com os nossos olhos naturais, e nós não encontramos saída, nós não encontramos uma forma de nos libertarmos daquela situação. Quantas vezes eu e você já estivemos envolvidos em alguma situação, quando nós dizemos para nós mesmos: não, agora não tem mais escapatória, agora, né, agora não tem mais o que fazer, agora, né, como diz, agora lascou tudo. Queridos, quantas vezes nós nos encontramos em situações como estas, e Deus sempre tem uma alternativa para as nossas vidas. Deus tem sempre uma forma de vencermos essa situação. Agora eu quero pegar essa realidade aqui, queridos, para nós podermos compreender, diferente do moço de Eliseu, né, esse moço, ele teve esse momento da sua angústia, ele teve esse momento da sua aflição, mas por que Eliseu não via da mesma forma como ele? Eu creio que Eliseu, ele estava dentro de casa aguardando, né, o café da manhã ficar pronto, aguardando o seu moço chamá-lo, né? Ele esticou um pouquinho mais o seu sono, embora o exército sírio tivesse ali fora, ele estava bem tranquilo, levantou, tomou o seu café, e o moço de Eliseu apavorado. Qual é a diferença, queridos, de uma situação, de uma condição para outra? Quando Eliseu ora, ele diz: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O moço de Eliseu não era cego, não fisicamente, tá? Ele tinha uma dificuldade de perceber as coisas espirituais. E Eliseu faz essa oração, os olhos dele se abrem, e ele começa a perceber que sobre o monte existia carros, cavalos e carros de fogo ao redor da cidade. Essa palavra, ela fala ao nosso coração, ela nos desperta para uma realidade que diz respeito à nossa própria vida. Nós precisamos compreender isso, queridos, nós precisamos compreender o agir de Deus em nosso favor, a forma como Deus opera. Eu quero compartilhar com você aqui alguns pensamentos, e através desses pensamentos, né, o desejo do meu coração, e eu creio também que o desejo do coração de Deus, é que o nosso entendimento, né, seja expandido, para que nós possamos, ainda que nós passemos por essas situações, mas que o nosso coração esteja como o de Eliseu, e não como o do seu moço. Quantas vezes nós passamos por situações e aquela angústia toma o nosso coração, nós ficamos aflitos, e na realidade, a realidade da nossa situação é o que Eliseu fala: mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Essa é minha realidade e esta
é a sua realidade em Deus. Posso ouvir um amém? Então tá. Vamos ver aqui algumas verdades que envolvem essa passagem bíblica e que dizem muito respeito à minha vida e à sua vida. Em primeiro lugar, no versículo 9, quando a palavra de Deus, ela declara assim: o homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passe por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado. Assim se salvou não uma, nem duas vezes, ou seja, várias vezes o rei de Israel ele foi liberto das armadilhas dos sírios por dar ouvido aos conselhos do profeta Eliseu. Então, primeiro lugar, primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você nessa noite, queridos: saiba ouvir conselhos. Saiba ouvir conselhos. Uma das condições que muitas vezes a angústia toma o nosso coração é a dificuldade que nós temos de ouvir conselhos e acolhê-los. Às vezes nós até paramos para ouvir o conselho, mas acolher, acatar é outra situação. Nós podemos ter facilidade para ouvirmos, mas dificuldades para acolhermos. E olha de quem nós estamos falando. Nós estamos falando do rei de Israel. O rei de Israel ouviu o conselho de Eliseu e ele acolheu o conselho de Eliseu. Por que muitas vezes nós não acolhemos conselhos? Porque muitas vezes nós nos consideramos em uma condição de superioridade. Quem é essa pessoa para me dar um conselho? Quem é essa pessoa que está me dando um conselho? Eliseu, ele deu o conselho para o rei. O rei poderia ou não ter acolhido. E por ter acolhido, ele foi livrado das armadilhas dos sírios. A Bíblia diz, não uma nem duas vezes, mas várias vezes. Várias vezes eles foram libertos das armadilhas do rei da Síria. Então, em primeiro lugar, saiba ouvir conselhos. Agora eu quero que você olhe para alguém perto de você, né, e use o seu dom profético, e olhe para essa pessoa e diga assim com bastante convicção, né, diga assim para ela: irmão, irmã, saiba ouvir conselhos. Isso. Ó, glória a Deus. Tem gente que já está falando mais do que conselho, tem gente que já aproveitou ali, né, para falar algumas coisas que estava pendente ali, né, saiba ouvir conselho, ajuda a lavar a louça, aquela coisa toda, né, já aproveitou para, né, para estender ali. Mas, queridos, saiba ouvir conselhos. Saiba ouvir conselhos. Nós precisamos ter alguém que nos aconselhe. Nós precisamos ter alguém que traga da parte de Deus essa revelação espiritual, essa revelação, né, de Deus para as nossas vidas. Deus nos fez seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar, queridos. Obrigatoriamente, precisamos nos relacionar. Eu tenho conversado, né, como presidente do Conselho de Pastores aqui em Balneário Camboriú. Pela graça de Deus, eu tenho conversado com vários pastores, diversos pastores, e muitos deles, queridos, eles veem a igreja crescendo, eles até veem a sua igreja crescendo, mas não conseguem desenvolver na igreja um relacionamento de comunhão. Nós temos os grupos familiares, né? Nos grupos familiares, nós temos a oportunidade, a maravilhosa oportunidade de ouvirmos conselhos. Nossos líderes nos aconselham. Nossos líderes, movidos pela graça de Deus, eles nos direcionam. Queridos, olha isso. O segredo, deixa eu falar algo aqui, guarda isso, tá? Depois você pode dizer santo, santo, santo. Tá? O segredo não está na sabedoria de quem aconselha. O segredo está em obedecer à vontade de Deus.
Quando Deus estabelece algo, queridos, quando Deus estabelece algo, a graça, ela tem mais a ver com a obediência do que com a competência. Nós olhamos para as pessoas, às vezes, que nos dão conselho, e nós dizemos, qual é a competência dessa pessoa para me dar conselho? Hã? Qual é a competência dessa pessoa para me dar um conselho? Nós vemos aqui o rei de Israel submetendo, né, a sua autoridade. Queridos, ele era autoridade máxima em Israel. Ele submete a sua autoridade ao profeta Eliseu. Ele condiciona a sua autoridade à direção que o profeta Eliseu lhe dava. Esta era a causa das suas conquistas, das suas vitórias. Aprenda a ouvir conselhos. Aprenda a ouvir conselhos, né? Os conselhos dos sábios podem nos poupar de sofrimentos e de grandes prejuízos. Quantas vezes nós só concordamos com o conselho depois que o prejuízo está feito? Depois que já tivemos aquele prejuízo, depois que já tivemos aquela, passamos por aqueles sofrimentos, puxa, devia ter acolhido, devia ter dado ouvidos aos conselhos. Deus formou o homem para relacionar-se de diversas formas. Uma delas é através da comunhão. A comunhão nos proporciona o conselho. A palavra de Deus, ela diz que na roda de conselhos há sabedoria. Sabedoria para tomarmos decisões. Interessante que ele não fala que a sabedoria está, no conselho, mas o conselho, no conselho está a sabedoria. Quando buscamos o conselho, a sabedoria de Deus, ela se manifesta. A sabedoria de Deus, ela muda ambientes, ela muda situações, queridos. Ela transforma ambientes, ela transforma situações. A sabedoria de Deus. A comunhão é o que nos torna semelhantes a Jesus. A nossa comunhão. Nos tornamos semelhantes a Jesus. Jesus, onde ele ia, onde ele estava, em todos os lugares, ele estava em comunhão com as pessoas. Quando ele se retirava, ele estava em comunhão com o Pai. A vida de Jesus era uma vida de comunhão. Nós precisamos aprender a viver em comunhão, andar em comunhão. A comunhão nos ensina, nos instrui a tomarmos decisões corretas. João capítulo 17, depois nós voltamos aqui para a 2 Reis. João capítulo 17 é a oração de Jesus. Ele diz na sua oração, orando, o capítulo 17, primeiro Jesus faz uma oração por si mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos. Ele diz assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Ele diz que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A comunhão, essa comunhão, ela traz Jesus, ela traz o Pai para dentro da nossa conversa, queridos. Ela traz a presença de Deus. Por isso que Jesus fala, ele diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou presente. Ali eu estou junto. Às vezes nós queremos tomar as decisões sozinhos, fazer sozinhos as escolhas, e nós acabamos errando. E nós dizemos assim, Deus, eu fiz tudo certinho. Calculei, planejei, só que fez sozinho, não pegou conselhos. E daí vem os prejuízos. Estar em comunhão é um dos maiores privilégios do reino de Deus. Somente quem já andou em solidão pode definir com exatidão a importância da comunhão. Queridos, quantas vezes nós aconselhamos pessoas deprimidas, doentes, às vezes nem doente fisicamente, mas doente na sua alma. Pessoas que se isolaram, pessoas que preferiram viver a sua vida, enclausuradas, sozinhas, porque não conheciam a importância da comunhão.
como é maravilhoso nós termos com quem abrirmos o nosso coração, podermos compartilhar as coisas pertinentes à nossa vida, né? Podermos falar da graça, da bondade de Deus, as maravilhas de Deus na nossa vida, né? Saber ouvir conselhos está diretamente ligado, queridos, diretamente ligado à comunhão. Estar em comunhão, ouvir conselhos. Somente aqueles que reconhecem o valor da verdadeira comunhão sabem a importância da comunhão em nossas vidas, como é importante. Né, eu falo, queridos, né, dos grupos familiares, porque o grupo familiar é um dos melhores momentos para nós andarmos, para nós vivermos em comunhão. É um momento onde nós compartilhamos aquilo que está no nosso coração. O nosso grupo familiar essa semana, o grupo familiar da liderança, né, habitualmente nós sempre temos aquele mesmo método, né, do grupo familiar. Essa semana nós precisamos trocar um pouquinho em função da necessidade de uma pessoa. Mudamos a característica do grupo, porque na segunda-feira nós tínhamos no nosso grupo uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, né? Então nós direcionamos toda a atenção do grupo para atender, para socorrer aquela pessoa. Por quê? Porque ela estava passando por uma necessidade e o grupo familiar, através da comunhão, socorreu aquela pessoa. E, queridos, foi maravilhoso, foi uma bênção, né? Eu sei que Deus fez algo maravilhoso ali, a importância da comunhão. Posso ouvir um amém de novo? Segundo pensamento, eu quero dedicar aqui um pouquinho mais de atenção. Versículo 17, quando Eliseu faz a sua oração, né? Quando Eliseu ora ao Senhor, versículo 17, assim: orou Eliseu e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, o segundo pensamento que eu quero conversar com você, segundo pensamento, abra os olhos do seu espírito. Abra os olhos do seu espírito. Pastor, o espírito tem olho? Tem. E o olho do espírito, queridos, é o olho que vê. O olho do espírito é o olho que vê o que o olho natural não consegue perceber. A oração de Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. Quantas vezes, queridos, nós olhamos as circunstâncias à nossa volta com os nossos olhos naturais, estabelecemos um diagnóstico, um pronto diagnóstico, na realidade, um preciso diagnóstico de todas as dificuldades que nós vamos passar, que nós vamos viver, por conta daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Quer ver uma coisa? Quem já passou por uma enfermidade? Eu já passei. Quem já passou por uma enfermidade, a gente fica imaginando, a gente fica imaginando, meu Deus, vai acontecer isso, e aí vai acontecer aquilo, daí eu vou ter que fazer isso, e ai, se eu morrer? E se essa doença me matar? E aí nós colocamos aquilo na nossa cabeça, e aquilo para nós passa a ser nos acompanha o tempo todo. Não dormimos por causa daquilo, não temos paz por causa daquilo. Nós olhamos uma circunstância natural e somos precisos nos diagnósticos olhando para um ambiente natural. Expandindo de novo um pouquinho da conversa aqui do moço com Eliseu, quando ele volta para dentro de casa, ele acorda o profeta Eliseu: meu senhor, os sírios estão lá fora, eles são bem armados, eles são um grande exército, nós somos fritos, meu senhor, nós não vamos conseguir sair daqui vivos, eles vão surrar nós, eles vão prender nós, e depois eles vão nos matar, ai meu senhor, acabou tudo. Aí Eliseu dá uma espreguiçada, ele dá uma espreguiçada, levanta, e assim, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Meu senhor, do que o senhor está falando?
Eu vi com os meus olhos os sírios lá fora. Eliseu dá uma risadinha, né? Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele. Aí Deus abre os olhos dele, ele olha de novo para fora, ele percebe que sobre os montes estão um exército celestial preparadíssimo para dar para eles a vitória. Aí ele diz assim para Eliseu: por que você não me fez perceber isso antes? Por que os nossos olhos espirituais não se abriram antes? Por que nós precisamos passar pelas dificuldades, pelas diversidades, pelas aflições, pelas angústias, para que depois os nossos olhos espirituais sejam abertos? Hoje, nessa noite, nós vamos orar e vamos declarar. Se você ainda não tem os seus olhos espirituais abertos, você vai sair daqui, você pode sair daqui até de olhos fechados, mas os seus olhos espirituais vão sair daqui abertos, em nome do Senhor Jesus. Olhe para alguém do seu lado e fale assim com bastante convicção, diga assim para ela: você precisa abrir os olhos do seu espírito. Queridos, olha que maravilhoso isso. Os olhos naturais nos fazem perceber as nossas derrotas. Os olhos espirituais nos fazem perceber as nossas vitórias, as nossas conquistas. Todas as nossas conquistas, todas, queridos, elas estão guardadas em Deus, nosso Senhor. É Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem já preparou, Ele não vai preparar, Ele já preparou a nossa vitória. Imagina isso. Quando o moço de Eliseu saiu na rua, o exército celestial já estava sobre os montes ou não estava? Estava sobre os montes. Eles já estavam lá, por isso que Eliseu estava tranquilo. Agora o moço de Eliseu, apesar de o exército celestial já estar lá sobre o monte, ele não conseguia vê-los. Ele só conseguia ver aquilo que lhe traria derrota e prejuízo. Os nossos olhos espirituais, os nossos olhos naturais, o diagnóstico dos nossos olhos naturais, ele revela para nós derrotas e prejuízos. O diagnóstico dos nossos olhos espirituais revelam a bondade, o favor, a graça, o poder e a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Olha essa situação, olha essa situação. No coração do moço de Eliseu, olhando naturalmente, eles seriam derrotados. Seriam derrotados. Agora, olha que interessante, a solução que Eliseu dá para essa situação. Olha que interessante. Ele levanta, ele vai lá fora, ele vê o mesmo exército que o seu moço viu e que avaliou o que viu como sendo uma grande derrota para si. Olha o que Eliseu faz. Versículo 18. Enquanto os inimigos desciam contra ele, Eliseu orou ao Senhor: fere e peço-te de cegueira esta gente. E Deus feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhe Eliseu aos sírios: não é este o caminho, não é esta a cidade, segui-me, eu vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Eliseu saiu, olhou o exército sírio lá fora, disse: Deus, cega eles, todo mundo. Num instante, todo o exército sírio ficou cego, ninguém enxergava nada. Aí Eliseu chega lá no meio deles e diz assim: ó, é o seguinte, vocês estão na cidade errada procurando o homem errado. Eu vou levar vocês até onde vocês precisam estar. Me segue aqui, me segue. Ele foi dando sinais e eles foram seguindo Eliseu. Eles estavam todos cegos, eles foram seguindo provavelmente pelo barulho, algum tipo de barulho que Eliseu estava fazendo. Ele levou o exército assírio para dentro de Samaria, para dentro de Israel. Quando chegou dentro do exército, dentro da cidade de Samaria, versículo 20. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor,
abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos, e olharam e viram que estavam dentro de Samaria, rodeados pelo exército de Israel. Onde é que a gente foi se meter? Onde que nós fomos? Agora eles estavam numa situação oposta. Agora, se o exército de Israel quisesse, o exército de Israel destruiria todo o exército da Síria. Eles eram reféns de Israel. Versículo 21. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Eliseu responde para ele fazendo uma outra pergunta, né? Não os matarás. Matarias tu os que tomaste prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e voltem ao seu senhor. Assim preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram ao seu senhor. Assim, não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. O que para o moço de Eliseu era um prejuízo iminente, era uma morte iminente, Eliseu resolve com a maior tranquilidade. Ele pega aquele grande problema, inverte a condição do problema, o problema agora virou refém de Eliseu. Queridos, Deus está falando conosco nessa noite, amém? Quantas vezes nós nos permitimos ser reféns das adversidades? Quantas vezes as adversidades dão ordens para nós, não nos deixam dormir, não nos deixam ter paz, não nos dão tranquilidade? Quantas vezes passamos noites angustiados, noites sem dormir, preocupados, frustrados, decepcionados, muitas vezes vencidos, derrotados. E Deus está falando conosco nessa noite. Sabe o que Ele está dizendo para mim e para você? Filho, abra os olhos do teu espírito, perceba as coisas espirituais, abra-se para compreender as coisas espirituais. Fala de novo para alguém para o seu lado, diga assim para ela: você precisa abrir os olhos do seu espírito. A realidade das coisas à nossa volta não são exatamente aquilo que os nossos olhos naturais veem. Nós fundamentamos, queridos, as nossas decisões, nós fundamentamos a maioria, se não todas as nossas decisões, fundamentados naquilo que os nossos olhos naturais veem. Somente através dos olhos do nosso espírito é que podemos ver a realidade, a real realidade é redundante, mas a real realidade à nossa volta. O verdadeiro cego não é aquele que perdeu a sua visão natural, mas aquele que não consegue ver com os olhos do Espírito. Esta passagem bíblica nos ensina que somente através dos olhos do Espírito é que podemos ver o que de fato acontece à nossa volta. Para o moço de Eliseu, tudo estava perdido. Para Eliseu, ele estava prestes a experimentar uma das suas maiores conquistas. Como que nós analisamos? Cada um fez uma análise do mesmo quadro. O moço de Eliseu olhou para o quadro e viu derrota. O mesmo quadro para Eliseu era um quadro aparentando uma grande conquista. O mesmo quadro. Onde estava a diferença? Na forma de ver as situações. Muitas das situações que nós vivemos, queridos, nós analisamos ela olhando do ponto de vista terreno, do ponto de vista natural, com os olhos naturais. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: levante os seus olhos, comece a perceber para aquilo que está sobre o monte, comece a perceber aquilo que eu já enviei para teu socorro, para a tua vitória, comece a perceber a provisão celestial que está vindo sobre a minha e sobre a sua vida. Posso ouvir um amém? Eduque os seus olhos para que você possa perceber em qual realidade
você está de fato inserido. Não é o que falamos que determina o que somos, mas o que vemos ou como vemos que determina o que na realidade somos. O meu olhar a respeito de mim mesmo determina a minha realidade espiritual. A maioria das queixas que fazemos a respeito das circunstâncias à nossa volta revela, na realidade, que nossos olhos espirituais estão fechados. Deixa eu falar aqui um pouquinho com você sobre isso. Isso é muito importante. O que nós falamos sobre a realidade à nossa volta? Como nós apresentamos a realidade à nossa volta? A forma como nós apresentamos a realidade à nossa volta determina com exatidão com quais olhos nós as estamos vendo. Imagina isso, imagina essa situação. Alguém chega para você e começa a lamentar-se de uma situação a respeito ou da sua própria vida ou de alguma circunstância que seja comum aos demais. E essa pessoa, ela começa a olhar aquele quadro e apresentar um quadro de derrotas, de dificuldades. Queridos, às vezes nós estamos dentro da igreja e os nossos olhos espirituais ainda não foram abertos. Se alguém chegar para você apresentando uma situação, um quadro de derrota, de dificuldade, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai fazer uma oração. Senhor, abra os olhos do seu espírito. Abra os olhos dela, para que ela veja. E ela vai começar a perceber que aquilo que ela examinou minuciosamente com os olhos naturais não é exatamente a realidade à sua volta. Existe uma realidade espiritual que não foi considerada. Muitas vezes nós ignoramos, queridos, a realidade, a verdadeira realidade a nosso respeito. Nós somos seres espirituais. Nós somos formados por espírito, alma e corpo, nessa sequência. A prioridade, o valor maior da nossa existência é a nossa realidade espiritual, espírito, alma e corpo. O nosso corpo é um veículo que conduz o nosso espírito e junto com o nosso espírito os nossos sentimentos também. O nosso corpo é um veículo. Nós olhamos para o nosso corpo e achamos que o nosso corpo é o que tem primazia na nossa existência. Nós precisamos do nosso corpo. É obrigado. Imagina se eu estivesse aqui falando com vocês e vocês não estivessem vendo, o meu corpo. Não tinha ninguém aqui dentro, saía todo mundo correndo, Tem um fantasma ali. Então nós precisamos do nosso corpo. Mas o nosso corpo não é a prioridade da nossa existência. A prioridade é o nosso espírito. O espírito é eterno. O corpo, a Bíblia diz para onde o corpo vai. Do pó veio e para o pó voltará. É pó. Eu preciso dele enquanto está vivo, mas a minha prioridade, queridos, o maior valor da minha existência é o meu espírito. Posso ouvir um amém? Amém. Em terceiro lugar, para nós concluirmos essa palavra, esse pensamento, e depois nós vamos ter a nossa ceia. Então, aí eu quero deixar de lado aqui esse texto de Reis, e nós vamos ler Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Efésios capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, na igreja em Éfeso: pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê
em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A oração do apóstolo Paulo para os Efésios, né, pedindo a Deus, clamando a Deus, para que os olhos do entendimento deles fossem abertos. Então, queridos, existe um olhar espiritual no qual nós devemos dedicar o nosso maior empenho, ou as nossas melhores avaliações a respeito de nós mesmos. Elas somente poderão ser feitas a partir de uma visão, a partir de um olhar espiritual, que é o olhar que nos faz ver as coisas que Deus reservou para aqueles que nele creem. Nós cremos no Senhor? Cremos. Então existe bênçãos reservadas para as nossas vidas, que somente poderão ser vistas através de um olhar espiritual. Então, o terceiro pensamento, né, é o mesmo título da palavra. Então, provisão celestial para o sobrenatural de Deus. Repita assim comigo, diga com bastante convicção. A provisão celestial, ela serve para suprir necessidades espirituais em minha vida. A provisão celestial, queridos, ela vem de encontro a uma necessidade que Deus sabe que existe em todos nós. Porém, existe um modo, existe uma forma de acessarmos essa provisão celestial. É necessário despertarmos o nosso coração para isso. Vou dar um exemplo muito prático, né? Nós tivemos o retiro dos jovens no final de semana, né? Não foi maravilhoso, queridos, estarmos lá? Não foi maravilhoso? Não voltamos de lá com o nosso entendimento um pouquinho, né? Um pouquinho modificado em relação ao entendimento que tínhamos quando fomos para lá? A nossa percepção a respeito de adoração não mudou um pouquinho? Por quê? Porque nos dispusemos a perceber espiritualmente uma realidade que muitos de nós não conhecíamos. E agora sabemos como que funciona, ou como é essa realidade espiritual. Então, essa provisão celestial, queridos, ela nos revela, ela nos mostra o sobrenatural de Deus. O maior interessado em que experimentemos o sobrenatural de Deus é o próprio Deus. Ele quer que nós experimentemos isso. Ele reservou isso para mim e para você. Está reservado, está guardado. Estes são dias, os dias que nós estamos vivendo são dias em que o sobrenatural de Deus se faz extremamente necessário. Extremamente necessário. Queridos, as pessoas, elas estão muito presas às coisas naturais. Elas estão cada vez mais amarradas às coisas naturais. Sabe, nós precisamos ter essa visão, essa percepção espiritual. Nós precisamos ter em Deus essa busca. Senhor, eu quero experimentar mais do Senhor. Deus, eu quero ouvir mais a Tua voz. Senhor, eu quero desenvolver um relacionamento com o Senhor. Queridos, o que sai da nossa boca tem a ver com o que nós vemos e da forma como nós vemos. Quais palavras têm saído dos nossos lábios? O sentimento do coração de Eliseu em relação a um cerco militar potentíssimo, poderosíssimo. Eles chegaram a Dotã, queridos, com um propósito só. Todo o exército da Síria chegaram em Dotã com um propósito só: prender Eliseu. Eu, no lugar de Eliseu, eu estava me descabelando, né? Imagina isso. Eliseu estava tranquilo. Por quê? Porque sabia a realidade espiritual a seu respeito. Deus está falando conosco nesta noite, queridos.
Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Filho, né, eu sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal. Planos para vos dar uma esperança e um futuro. Palavra de Deus para as nossas vidas. Palavras de Deus, queridos. Eu creio, queridos, eu creio assim convictamente, né? Convictamente que esse entendimento ele muda completamente a nossa vida, a nossa forma de tomar decisões, de fazermos escolhas, olharmos espiritualmente e vermos o que realmente, né, Deus tem preparado para a sua vida. Você recebe essa palavra em seu coração? Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter agora o nosso momento de ceia. E os irmãos podem preparar a ceia, por favor? Eu quero ler com você um texto de 1 Coríntios capítulo 11, né? Esse é um texto bem característico quando nós temos o nosso momento de ceia. Eu quero, porém, aqui dar destaque para uma condição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, incentivando a prática da ceia. Existe aqui um detalhe, queridos, que eu e você precisamos perceber, porque esse detalhe ele faz toda a diferença no conselho que o apóstolo Paulo dá. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Qual o entendimento que vem ao nosso coração quando nós lemos isso? Qual é o entendimento que vem ao nosso coração? Ele diz: pois eu recebi do Senhor. Em que circunstâncias o apóstolo Paulo recebe de Jesus essa instrução? Por muitos anos, eu imaginava, né, sem ter o entendimento claro, eu imaginava que o apóstolo Paulo era um daqueles que caminhou com Jesus. Eu imaginava que ele era um dos seus discípulos, um dos seguidores de Jesus. E um dia eu fui procurar na Bíblia, eu percebi que não tinha nenhum versículo bíblico onde os dois apareciam juntos. E aí, examinando, né, olhando as Escrituras, examinando, eu descobri que o apóstolo Paulo, que o ministério do apóstolo Paulo, ele se dá vários anos depois que Jesus já havia ascendido para os céus. E eu pude perceber que o apóstolo Paulo, ele não teve relacionamento físico natural com o Senhor Jesus. Então, como que ele escreve isso? Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo, no final da segunda carta aos Coríntios, ele revela uma experiência que ele teve com o Senhor. A Bíblia diz que quando ele foi levado ao terceiro céu, e lá ele teve uma experiência com Deus, e ele define essa experiência dizendo o seguinte: olha, eu ouvi do Senhor coisas inefáveis, coisas, né, em outras palavras, coisas que eu não consigo dizer, coisas indizíveis. Deus me mostrou coisas que eu não sei explicar para vocês como que é, eu não sei como falar. São coisas tão maravilhosas que não existem palavras para definir. Se nós examinarmos, queridos, assim com detalhe, né, o ocorrido, o apóstolo Paulo ele foi levado em espírito à presença de Deus, e eu imagino que Jesus tenha posto lá uma cadeirinha para os dois sentarem, né? Senta aqui, Paulo. E os dois começaram a ter uma conversa. Disse: Paulo, o negócio é o seguinte, tu és judeu, né? Tu conhece bem o Antigo Testamento, o Torá, né? Mas é o seguinte, eu quero escrever uma outra parte da Bíblia. Eu quero escrever o Novo Testamento.
E eu quero que você seja usado para escrever uma parte desse Novo Testamento. Você topa? Topa. Legal, bacana. Então tá. Então eu vou te revelar coisas aqui, que muitas delas você não vai compreender, mas algumas eu preciso que você coloque nas Escrituras. Por exemplo, uma delas é a importância da ceia. A importância do momento da ceia. Aí o apóstolo Paulo então: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo não teve contato físico na terra com o Senhor Jesus. Ele não teve experiência na terra com o Senhor Jesus. Ele foi levado ao céu para ter com o Senhor essa experiência. E eu creio, queridos, com muita convicção, que Jesus não arrebataria Paulo para ensinar para ele coisas sem importância. Ele ensina para ele: Paulo, estimula, ensina, fala. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Por que é importante nós tomarmos a ceia, queridos? Por que é importante esse momento? Esse momento, nós vencemos. Esse momento é um momento onde nós vencemos algumas resistências naturais nossas. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos convencer que nós não podemos participar desse momento. Se algum dos argumentos que ele usar nos convencer a não participarmos desse momento, ele já conseguiu o que ele queria. Pastor, mas é que eu me sinto muito indigno. O inimigo conseguiu convencer essa pessoa de não participar da ceia. Pastor, mas eu não concordo que a ceia deva ser tomada dessa forma. O inimigo convenceu essa pessoa a não participar da ceia. Percebem, queridos, eu por muitos anos eu tive argumentos que me convenceram que eu não deveria participar da ceia. Pastor, mas eu sou um pecador. Quem não é pecador aqui, levanta a mão. Eu não vou levantar. Queridos, Jesus veio porque nós somos pecadores. A ceia, ela é para o pecador. É o reconhecimento de que nós somos pecadores que nos convence que nós precisamos do sacrifício do Senhor Jesus em nossas vidas. Se alguém tem consciência de que ele não é pecador, do que vale o sacrifício de Jesus na vida dele? Ele diz: tendo dado graças, partiu o pão, e Jesus disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso lembrando da obra que eu fiz por vocês. Fazer isso reconhecendo a importância da obra da cruz do Calvário. Queridos, a obra mais gloriosa do universo. A obra mais gloriosa do universo. A obra que dividiu os tempos, antes de Cristo, depois de Cristo. A obra da cruz, ela muda a nossa realidade espiritual. A nossa vida antes de Jesus e a nossa vida depois de Jesus. A aliança que Ele firma conosco, ela é fundamentada em dois elementos. Em dois elementos. No pão e no vinho. Na carne e no sangue de Jesus. Ele deixou a sua carne ser ferida, ele se entregou para ser ferido, para ser machucado, para ser chicoteado, ele se entregou para ser condenado por algo que não era dele, por uma condenação que não pertencia a ele. Ele se entregou para ser condenado, foi moído, foi surrado,
foi ferido e verteu todo o seu sangue, até a última gota do seu sangue. Ele verteu para a nossa remissão. Existe um princípio espiritual, no livro de Hebreus fala isso. Nós temos em Moisés o tabernáculo terreno e nós temos em Hebreus o tabernáculo celestial. Assim como existe um tabernáculo terreno, existe também um tabernáculo celestial. Um dia nós vamos chegar no céu e nós vamos encontrar no céu um tabernáculo celestial. Hebreus fala isso. No tabernáculo terreno era necessário a presença de um sumo sacerdote para que ele levasse o sangue dos animais, o sangue do sacrifício, e ele apresentasse as perdices sobre o propiciatório, para que Deus recebesse o encobrimento do pecado. Mas na nova aliança, esse sacrifício foi feito uma única vez, com o sangue do Cordeiro de Deus. Na antiga aliança, queridos, nós oferecíamos sacrifícios para Deus. Nós entregávamos o sangue de animais para Deus. Na nova aliança, Deus entrega o sangue do seu Filho para nós. Deus revela a grandiosidade, a importância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Na antiga aliança, nós sacrificávamos para o Senhor. Na nova aliança, o Senhor sacrificou para mim e para você. Nós não somos dignos de tão grande obra como esta, mas esta grande obra foi feita para meu e para seu benefício. Nós só podemos acessar, queridos, os benefícios celestiais a partir do momento que nós reconhecemos: Deus, eu preciso do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, por gentileza. Os irmãos estarão levando até você ali um pedacinho de pão, um cálicezinho de suco. Não coma já, receba, segure ele na sua mão. Vamos participar juntos desse momento. Vamos participar juntos desse momento. Segure ele um pouquinho, o seu pão, o seu suco. Caminho abriu.
prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Obrigado, Pai. Com temor e tremor nós participamos desse momento, Pai. Reconhecemos a importância de participarmos dele. O Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário a nossa liberdade, a nossa eternidade na presença do Pai. Nessa hora você pode comer do pão, queridos. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Deus, quando o Senhor derramou todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para remover de sobre nós a condenação que nos estava proposta. O Senhor não só nos resgatou, mas o Senhor nos deu vida plena, vida abundante. Deus, muito obrigado pelo teu sacrifício. Você pode tomar do cálice nesta hora. Glória a Deus. Põe o cálicezinho ali do lado em algum lugar. Dê a mão para a pessoa que está próxima de você ali, querido. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido. Louvamos o teu nome. Pai, obrigado por Jesus. Obrigado pelo nosso Salvador. Obrigado por aquele que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda não havia havido o conserto entre nós e o nosso Deus. O Senhor nos amou, o Senhor demonstrou o seu amor por nós, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver e nos trouxe, nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Obrigado, Pai, porque a tua palavra declara que o Senhor preparou um lugar junto ao Pai para nós. A palavra do Senhor declara que nós estamos assentados com Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque essa é a nossa realidade espiritual. Estamos assentados com Cristo Jesus nas alturas, ao seu lado, à sua destra. Obrigado, Pai querido, muito obrigado. Nós queremos te exaltar, te engrandecer. Pai, obrigado pela nossa comunhão. Obrigado porque nós só podemos ter a comunhão que temos por causa do teu sacrifício. Pai, eu quero abençoar cada um dos meus amados irmãos nesta hora. Eu declaro sobre a vida de cada um deles, Paizinho querido, Deus, a graça do Senhor, o favor do Senhor, a tua bondade, o teu amor,
sendo ministrado em cada coração, Paizinho querido. Que o Espírito do Senhor toque, Deus, cada vida, cada coração, nesta hora. Sopra, Senhor, sopra, Deus, sobre cada um desses meus amados irmãos. Pai, que a alegria do Senhor possa inundar, possa transbordar cada coração nesta hora. Eu declaro isso em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar, queridos, com alegria. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Pois prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas. Pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluia. Glórias a Deus.
A pedido do pessoal do Retiro de Jovens, reinarás para sempre. Cadê a galera para fazer a coreografia? Venham, jovens, o Jorginho pediu para todos os jovens que estavam no Retiro, vem pra frente. Vamos lá, galera. Grande em glória é o nosso Deus. Só em Jesus eu vou confiar. Pode salvar e nos resgatar. Só em Jesus eu vou confiar. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Senhor, para sempre, sempre toda a honra e o louvor são teus, para sempre. Maravilhoso é o nosso Deus. Só em Jesus eu vou esperar. Não há temor, Ele está aqui. Só em Jesus eu vou esperar. Bênção e honra, glória e poder ao nosso Senhor, para sempre, sempre toda a honra e o louvor são teus, para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo podes fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo podes fazer, pois reinará para sempre. Aleluia, aleluia, reinará. Aleluia, aleluia, reina. Deus no controle está, inabalável é, tudo podes fazer, pois reinará para sempre. Deus no controle está, inabalável é, tudo pode
pois reinará para sempre. Mais um pouquinho.